Olá, eu me chamo Marisete Nink e este vídeo é uma atividade proposta pelo professor Tiago, da disciplina de Geometrias, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Nessa atividade, nós fomos convidados a olhar para algum livro de matemática, especificamente no conteúdo de geometria, ou ainda um livro específico de geometria, de qualquer nível de ensino, de qualquer tipo de geometria, e a gente comentar a respeito das impressões que nós tivemos em relação a esse livro, né? Um livro que não nos fosse familiar. Para mim foi um pouco difícil essa tarefa, porque praticamente todos os livros que eu tenho aqui, que tem conteúdos de geometria, eu já havia analisado, principalmente em decorrência da minha pesquisa. Mas aí na procura eu encontrei esse livro que eu havia solicitado aos meus amigos, que se alguém tivesse algum livro antigo de matemática, se pudesse me emprestar. E um colega me emprestou esse livro, e de início eu achei que serviria para pesquisa, mas depois, olhando os elementos internos desse livro, eu percebi que ele, na verdade, é destinado ao ensino, ao nível ginasial, né? Então, está fora do período, do nível que eu estou analisando, né? Então, ele ficou de lado, esse livro, e aí, para esse momento, eu resolvi olhar para ele. Acho que é interessante esse livro, que atende à proposta da atividade, porque ele, como o próprio nome indica, né, ele foi publicado na época do movimento da matemática moderna, né? Então, essa foi uma das discussões que nós tivemos na disciplina, né? Apesar de que não consta no livro o ano de sua publicação, mas algumas buscas na internet, tudo indica que ele foi publicado no final da década de 60. Então, estavam no auge do MM no Brasil, né? O seu autor é o Márcio Brandão. Eu confesso que não tenho nenhuma informação a respeito desse autor, né? E ele, então, é destinado à terceira série do ensino ginasial, hoje, atualmente, o 8º ano do ensino fundamental, né? Uma das discussões que nós tivemos em relação à geometria no período do movimento da matemática moderna, né? Ficou aquela dúvida sobre o abandono ou não do ensino de geometria, algo contestado pela professora Maria Célia, principalmente quando é atribuído ao MM esse abandono, né? E o que nós podemos observar logo de início nesse livro é que foi dado grande ênfase ao ensino de geometria nesse livro, porque cerca de 60% a quase 70% do livro consta conteúdos de geometria, né? Então, é claro que a gente não sabe, eu não tenho nenhuma informação a respeito da sua utilização em sala de aula, como foi, né, essa utilização, mas olhando para o autor, enfim, para o livro em si somente, né, a gente percebe até uma certa valorização para a geometria, né, por essa predominância do conteúdo de geometria no livro, né. Outra coisa que nos chamou a atenção foi essa frase, que tem essa imagem que tem logo no início, né, na primeira unidade destinada aos conteúdos de geometria, a essa frase ali: aqui não entra quem não sabe geometria, que é uma frase atribuída a Platão, né, que estaria na porta da Academia de Platão. Então, me parece que é sim um conteúdo que foi valorizado, né, pelo autor do livro. Outra coisa que nos chamou a atenção é o título dessa unidade, a qual nós escolhemos para fazer essa análise, né? O título é Introdução à Geometria Dedutiva. O autor ele deu bastante ênfase ao método dedutivo, né? Partindo das definições iniciais, dos primeiros postulados, e a partir deles e adquirindo, né, e demonstrando outros resultados, né? Então, realmente, o autor ele deu ênfase ao método dedutivo.
E assim, algo que nos chamou atenção pelo fato de que não é o que comumente a gente vê hoje num livro de 8º ano do ensino fundamental, né? É um certo rigor e um formalismo bem característico, né? Bem destacado para um livro de 8º ano. Então, o autor, ele utilizou esse método, né? Mas também uma outra coisa que chamou atenção foi que logo no início ele faz alguns esclarecimentos, né? Apresentou alguns pontos que no decorrer dos conteúdos, enfim, iam ser utilizados. Por exemplo, a questão de definição do que é um postulado, do que é um teorema, como se demonstra teorema, a questão da recíproca, né? Fez alguns esclarecimentos em relação à lógica, né? A contrapositiva, ao teorema contrário, aos métodos de dedução, de demonstração, no caso, né? Demonstração direta, demonstração por absurdo. Então, ele primeiro faz essa explicação, esses esclarecimentos, para daí, então, dar início ao conteúdo de geometria, no caso, geometria plana, né? Outra coisa que nos chamou a atenção foi o modo como ele, ainda logo no início, né, da unidade, ele define o que é espaço, né? Ele define espaço como o conjunto de todos os pontos, né? Há aqui apesar de que de forma sutil, né? Uma mudança na forma como se apresenta os elementos geométricos, podemos assim dizer, né? Tentando incrementar as ideias de conjunto, né? De teorias de conjunto, né? Apesar de ter essa característica, né, da inclusão da teoria de conjuntos nos conteúdos geométricos, no meu modo de ver, ela é um pouco sutil, né? E isso seria uma marca característica do MM, né? Mas nesse caso aqui específico, eu considero sutil. E uma outra coisa que me chamou a atenção, olhando para todo o livro, né, é que não é citado nenhum conteúdo do tema das transformações geométricas, que também era algo muito debatido, enfim, muito divulgado pelo MM, né? Claro que eu olhei apenas para né? Estou olhando apenas para um volume da coleção, né? Pode ser que em outros volumes apareçam essa questão das transformações geométricas, mas especificamente em relação a esses dois pontos bem característicos do MM, que é a teoria dos conjuntos e as transformações geométricas, então a ausência de transformações geométricas e a linguagem de teoria dos conjuntos aparece, mas na minha opinião, de forma bem sutil. O que realmente ficou marcado para mim é o rigor, o formalismo e bem característico o método dedutivo, né? Seguindo, vou passar aqui algumas páginas do livro, né, da unidade em que nós analisamos, né? Ele faz algumas apresentações de alguns postulados, alguns resultados, e tem uma sequência, uma lista de exercícios. Nessa primeira lista, bastante exercícios teóricos, e observa-se também alguns exercícios envolvendo a linguagem de conjuntos. Seguindo com algumas páginas do livro, tem uma outra coisa que me chamou aqui a atenção nessa página, é que quando ele apresenta a medida de um ângulo, ele faz menção a uma unidade de medida de ângulo, que é o grado, que é uma unidade pouco utilizada atualmente, né? Pelo menos não é tão comum nos livros de geometria do ensino básico a gente verificar essa unidade de medida, né? Outra noção não tão comum também são de ângulos replementares, né? Complementares e suplementares a gente vê bastante, mas replementares é algo que não é tão comum, né? Seguindo, outra coisa que nos chamou a atenção nesta página aqui
é a questão, ele apresenta em diversos momentos construções geométricas. Então, ele mostra passo a passo como fazer uma construção geométrica, e, claro, essa construção relacionada com os resultados que ele apresentou anteriormente, né? Então, ele dá ênfase também a essa questão de construções geométricas, que hoje em dia também a gente pouco vê nos livros de 8º ano. Bom, nessa parte da unidade 4, que ele fala de medidas de ângulos, na seção de exercícios, então já aparecem mais exercícios com cálculos aritméticos, né? Então, já começa a predominar esse tipo de exercício, né? De fazer cálculos. Seguindo, uma outra coisa que nos chamou a atenção foi essa parte que é destinada a... Vou passando aqui. Essa parte que é destinada à história da matemática, né? Então, ele também traz aqui, dentro da unidade, uma parte reservada à história da matemática, onde ele faz referência a Euclides e o livro Os Elementos. Bom, de modo geral é isso. Eu fiz alguns exercícios também, conforme solicitado, e procurei usar nesses exercícios essa linguagem mais formal, como ele apresenta para fazer demonstração, né? Usando hipóteses e a tese, enfim, chegando no resultado esperado. Então, eu procurei exercitar esse tipo de linguagem ao realizar os exercícios. É isso, obrigada.